Bom dia, meus amigos, muito bom dia. Hoje, dia 14 de março de 2025, estamos aqui reunidos mais uma vez para a nossa conversa fraterna. Iniciar a nossa sexta-feira, terminar a nossa semana com essa conversa agradável, com essa reflexão de luz e de amor. Hoje nós vamos ler o capítulo de número 54 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E o capítulo de hoje, o capítulo 54, ele tem como título Aprimoremos. A mensagem é de Paulo em sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte: não extingais o espírito. Mensagem de Emmanuel: saibamos estender os valores do espírito. Observa a estrada nobre que te oferece passagem com segurança e lembra-te de que ainda ontem era trato de terra inculta. Serpentes insidiosas aí acalentavam a peçonha que se lhes acumulava no seio, enquanto vermes famintos se amontoavam no mato agreste. Mas chegaram braços amigos e abnegados, atentos à disciplina. Maquinaria enorme trabalhou a cabeleira verde da gleba, harmonizando-lhe as linhas. Picaretas extraíram-lhe os pedrouços semelhantes a flegmões cristalizados. O cimento pavimentou a trilha aberta e a organização lhe imprimiu determinada ordem aos movimentos. Quantos semblantes suarentos para que a obra surgisse! Quantos dedos quebrados, quantos lidadores rendidos aos acidentes inevitáveis e quantas inquietações por eles vencidas! Não podes realmente saber, mas podes reconhecer que foi o trabalho inteligente, luz divina do espírito humano, a força que te facultou a vitória nobre, a vitória sobre a distância. Cada vez que a viagem te suprime ansiedades e poupa aflições, ainda mesmo que por agora não saibas agradecer, a estrada te partilha a tranquilidade e o contentamento, envolvendo os operários anônimos que a constituíram em sublime coro de bênção. Analisa semelhante lição, encontradiça em cada canto de rua, e não ouvides que a ignorância é também aflitiva selva no mundo. Abracemos o serviço da educação e da bondade com alicerces na disciplina do Cristo, que é, para nós, outros, o engenheiro celeste, e tracemos novos caminhos de evolução e de entendimento em que as almas se aproximem na exaltação da alegria e na ascensão do progresso. Não importa sejamos hoje artífices sem nome, vale o serviço feito. Humilde réstia de luz que acendermos e envolver-nos-á em seu clarão e a pequenina semente de fraternidade que venhamos a lançar no solo da vida, abençoar-nos-á com os teus frutos. Meus amigos, hoje a gente está lendo, para quem chegou agora, o capítulo de número 54 do livro Palavras de Vida Eterna de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E esse capítulo tem como título Aprimoremos. A mensagem evangélica é de Paulo em sua primeira epístola aos Tessalonicenses, que fala: não extingais o espírito. E Emmanuel traz uma reflexão sobre esse tema, e olha como ele começa já a mensagem dele: saibamos estender os valores do espírito. Enquanto eu estava lendo para vocês essa mensagem, eu estava pensando aqui em pontos, em momentos do Evangelho que Jesus fala muito sobre a questão da fé, da esperança, da perseverança, mas também da ação.
da atitude. Eu não posso esperar as coisas caírem do céu. Eu tenho que trabalhar. Deus me deu força, saúde, inteligência e racionalidade, razão, para que eu possa conquistar o meu futuro. Então essa relação entre as minhas obrigações e a fé, ela não pode ser, não pode haver uma dicotomia nisso. Tem que haver uma assimilação, uma homogeneidade. Fé é uma coisa, atitude é outra. As coisas vão acontecer no seu tempo e efetivamente naquilo que está programado para mim, mas eu preciso conquistar. Para isso Deus me deu a inteligência, para isso Deus me deu o livre-arbítrio e o discernimento. As pessoas confundem muito, por exemplo, naquela passagem de Mateus que ele fala sobre as aves do céu, os lírios do campo, que Deus não deixa de prover o sustento de uma ave, de cuidar de uma simples planta que cairá no forno, e quem dirá, ele fará por nós, seus filhos amados. Realmente, Deus não deixa de prover nada do que é necessário para nós. Só que o que é necessário para nós, muitas vezes, nós não compreendemos. O que é necessário para nós não é o supérfluo. O supérfluo é o a mais, que eu vou correr atrás se eu quiser, e se eu puder, e se eu perceber. Mas a fé é aquilo que você tem dentro de você, na certeza de que o Pai proverá o que for melhor, não aquilo que você quer. E aqui Emmanuel fala: observa a estrada nobre que te oferece passagem com segurança, e lembra-te de que ainda ontem era trato de terra inculto. Aquela estrada que a gente passa aqui hoje, por exemplo, aqui onde eu moro, no bairro da Glória, quem conhece a glória do século XIX não conhece a glória do século XXI, nem do século XX. Aqui era tudo mar, e de repente se transformou naquilo tudo. Quem não conhece a história do aterro do Flamengo, em meados do século XX, aquilo tudo aqui era mar, até aqui praticamente. E no entanto, o homem, com a sua inteligência, com a tecnologia, com o avanço da ciência, com o avanço das máquinas, com o progresso material, transformou nessa beleza que é o aterro do Flamengo. Então não caiu do céu o aterro do Flamengo. A inteligência de uma arquiteta chamada Lota, não sei se vocês já ouviram falar, tem até um filme que conta a história. A ousadia dos políticos da época, dos empresários que quiseram investir naquilo, deu no que deu, nessa maravilha. Então não caiu do céu. O que Emmanuel está querendo nos demonstrar é exatamente isso, é que nós precisamos tomar posse da nossa vida. As decisões, as escolhas são nossas, as consequências também. Então, se eu sou feliz, se eu estou feliz, se eu estou aqui, eu estou assim, se eu estou assado, se eu estou ali, eu escolhi isso. Eu preciso tomar posse disso. E aí vem a fé. Eu tenho um projeto na minha vida, eu quero fazer uma faculdade, eu quero viajar para o exterior, para um país X, eu quero tentar a vida em outro estado, eu quero mudar a minha casa, eu quero, enfim, eu empenho os meus esforços, o meu sacrifício, vou à luta e o Pai vai prover de acordo com as minhas possibilidades. Milagres não vão acontecer. Agora, o que eu não posso é estagnar, parar e esperar as coisas acontecerem, porque eu tenho fé, porque Deus, o Senhor vai me salvar. Eu vou contar para vocês rapidamente aquela historinha que vocês já devem ter ouvido falar, daquele senhor. É uma fábula, tá? Não é uma realidade. Uma cidade pequena teve uma grande enchente. Então a água subia com muita rapidez, a água subia, a água subia. Um homem, um senhor de idade, sobe para o telhado da sua casa e fica no telhado esperando a água escoar. Ele é muito temente a Deus, ele é muito fiel, ele é muito religioso. Então ele tem a certeza de que Deus vai salvá-lo, que ele não vai perecer naquele momento, porque Deus há de protegê-lo e salvá-lo. Beleza? Então ele está lá no topo já do telhado da casa e a água já está quase chegando nele.
E de repente aparece um barquinho com duas pessoas, uma pessoa que vem salvá-lo, tirá-lo daquele lugar e levá-lo para um local seguro. A atitude dele é qual? Ele diz: não, eu não vou com vocês porque eu tenho absoluta certeza de que Deus não vai permitir que nada me aconteça. Eu tenho fé, eu vou ficar aqui em cima do telhado e não vai acontecer nada. Moral da história: os caras vão embora, a água sobe, o cara morre afogado. Ele chega no céu, é uma fábula. Quando ele chega lá no céu, ele reclama com São Pedro, fala: poxa, minha fé, eu confiei tanto em Deus, como é que ele deixou isso acontecer comigo? O que São Pedro diz para ele? Meu amigo, Deus fez a parte dele, mandou o cara com um barquinho, você que não se tocou e não aproveitou a oportunidade, aconteceu. Então, vejam bem como é que Deus provê a nossa vida, mas não da maneira como nós racionalmente queremos, entendemos e desejamos, e sim da maneira que tem que ser. Só que nós não percebemos, não vislumbramos o futuro. Então nós não conseguimos entender que muitas vezes um não é uma grande oportunidade de progresso. Um não pode ser um livramento. Você vai dar um carro potente para um filho de 18 anos irresponsável, que gosta de beber. Você está dando a ele uma arma letal, que ele pode tanto morrer quanto matar. E aí você nega a esse filho esse veículo, diz a ele: meu filho, você não tem condições ainda, maturidade para ter um carro, porque você bebe, porque você é irresponsável, eu não vou lhe dar esse carro. Quando você amadurecer, você terá o carro. Aí esse filho, das duas uma, ou ele vai continuar do jeito que está, ou ele vai procurar amadurecer para poder ser merecedor daquele presente. E você está fazendo o papel do pai zeloso. Então, muitas vezes, o não é bom e a gente não entende. Deus está dentro do nosso processo, justamente verificando esse tipo de coisa, mas Ele não é babá de ninguém. Então, você toma as suas atitudes, toma as suas decisões e você tem as consequências, tanto positivas ou não. Então, tomara que os nossos planos sejam bem-sucedidos. Mas nós é que temos que ter estratégia, nós temos que ter observação, nós temos que ter cuidados, né? Você vai fazer um negócio, você vai trocar o carro, por exemplo. Você quer pegar o teu carro antigo e trocar por um carro zero. Aí você tem que vender o seu carro para comprar outro. Você não tem dinheiro para comprar outro carro sem vender o anterior. Você vai e vende o carro. Deus vai me dar um carro melhor, vai me ajudar a comprar um carro melhor. Aí você vai lá. Aí você pega o dinheiro do carro, estoura o dinheiro todo. Não guardou para comprar o outro carro. Aí você não consegue, você fica sem os dois. Aí você bota a culpa em Deus, você bota a culpa na... estou sendo castigado. Tudo a culpa é de Deus. Estou sendo castigado. Deus não castiga ninguém. Você que tem que ter as suas estratégias. Você tem que saber os seus momentos. Você tem que se preparar para aqueles momentos do desafio. Você quer fazer uma prova, quer fazer um concurso, quer fazer um estudo, quer fazer uma faculdade, quer fazer uma viagem. Prepare-se para tal. Fulano foi viajar para a França e ficou no maior perrengue. Ficou no perrengue porque não se programou. Ficou no perrengue porque não foi no momento certo, não tinha grana suficiente para poder ter o conforto. Então percebam uma coisa. A gente fica a vida inteira colocando as coisas na culpa de Deus, na culpa do destino, porque assim a gente se exime das nossas próprias responsabilidades, se enfrentar olhando no espelho. É isso aqui, aprimoremos. Se a estrada está construída para o meu carro passar, é porque um dia homens com inteligência, capacidade, força e decisão abriram caminho, construíram aquela estrada. Não foi Deus, Deus deu a oportunidade, Deus deu a possibilidade e nós aproveitamos essa possibilidade para imprimir o nosso progresso. É muito importante a gente entender isso para que a gente possa tomar posse da nossa própria vida e conseguir ter as nossas estratégias mais competentes, mais assertivas e conseguir realizar os nossos projetos. Se você com 30 anos ainda não tem maturidade para certos projetos, aguarda, daqui a pouco vai ter, mas não faça de um momento para outro, que você pode perder grandes investimentos, que a gente vê às vezes acontecendo esse tipo de problema, grandes coisas da própria vida. Aí a gente vai agora aqui, aproveitando a oportunidade, já que estamos falando sobre progresso material, estamos falando sobre estratégia material, e a gente vai também para o outro lado. E a estratégia espiritual?
O que eu estou fazendo hoje na minha vida para ter uma ascensão espiritual? Porque toda ascensão espiritual vai refletir no material, não tem jeito. Por quê? Porque é progresso. Quanto mais eu progrido, mais responsável, mais atento, mais visão eu tenho de mundo, então mais eu serei cauteloso com as minhas atitudes. Sabe aquela coisa da experiência que a gente vai pegando ao longo da vida, vai tendo mais experiência, eu não caio mais naquela cilada X. Quando eu tinha 20 anos eu fazia essas caquinhas, agora eu já não faria mais. Não, isso aqui para mim não dá, eu já tenho outro caminho e nem me atrapalha. Mas um dia eu não conseguia resistir a isso. Por que me fez resistir a certas coisas? A minha maturidade, a minha experiência. E quanto mais experiência e maturidade espiritual eu alcançar, mais eu terei discernimento para tomar decisões na minha vida. Decisões importantes, inclusive no âmbito material. Casamento, troca de um imóvel, uma grande viagem, modificação de uma carreira. Tem pessoas agora na nossa idade, na minha, no caso, eu estou com 55 anos, várias pessoas eu estou vendo mudando de carreira. Isso antigamente era impossível. O cara com 55 anos não tinha mais condições de mudar de carreira porque o mercado não lhe absorveria. Hoje o mercado absorve uma pessoa com 50 anos tranquilamente. Ou seja, você pode inclusive esperar uma altura de uma idade um pouco mais madura para você tomar outras decisões. Então tudo isso é o que? Cautela, para que você não perca. E no âmbito espiritual? Quais são as cautelas que eu estou tendo? Quais são as dedicações que eu estou imprimindo na minha vida, para a minha vida espiritual? Qual é a obra que eu estou realizando? Quais são os estudos que eu estou me dedicando para que eu possa ampliar a minha consciência? Quais são os momentos que eu estou tendo com a espiritualidade? Será que eu tenho durante a semana? Hoje, quem está aqui comigo agora? Fez a sua oração assim que acordou? Fez a sua prece? Pensou em Deus? Agradeceu? Mesmo que você tenha tido uma noite cansativa, uma noite ruim, agradeceu a Deus por estar vivo? Eu, por exemplo, hoje abri os olhos às 5 horas da manhã, perdi o sono. Estou desde 5 horas da manhã, fui dormir meia-noite, acordei às 5, estou cansado, mas agradeci a Deus. Sabe por quê? Estou vivo. Porque essa noite eu não dormi muito bem, mas com certeza as próximas eu dormirei. As anteriores eu também dormi para chegar até aqui. E eu dormi também, dormi bem, só não dormi o suficiente que eu gostaria. Mas porque também são os meus problemas, a minha vida, as minhas ansiedades, as minhas questões, que estão em pauta, e está tudo bem, é só um momento. Mas qual é o seu propósito? E aí, conversou com o pai, agradeceu a ele, falou: pai, obrigado por mais um dia que está começando, vamos lá. Pediu sabedoria, pediu boas companhias espirituais para tomar as decisões, inclusive no âmbito da materialidade, no âmbito profissional. Quem tem a vida profissional ativa, a gente toma decisões o tempo todo, faz novos contatos, nosso business está aí, bombando. E aí? Então, meus amigos, é muito importante a gente entender que o aprimoremos que Paulo aplica aos Tessalonicenses como um conselho que ele diz: não extingais o espírito, é justamente no aspecto de que você precisa tomar posse da sua vida, das suas decisões. Para com essa coisa de que Deus proverá. Eu canso de ouvir clientes meus dizerem: ah, doutor, essa ação já está ganha, porque está nas mãos de Deus, Deus me dará essa vitória. Eu fico olhando para a pessoa e penso: meu Deus do céu, será que a pessoa é tão justa e merecedora desse jeito? Tomara, porque assim eu vou ganhar. Mas eu não falo nada, mas eu fico pensando: o que Deus tem a ver com isso? É o advogado, é o juiz, é todo mundo em volta, tem tantas coisas para acontecerem. E será que a gente não pode entregar nas mãos de Deus coisas mais importantes, mais profundas? A nossa vida, ele já não tem tanto que cuidar. Vai cuidar dos pormenores da nossa vida, porque Deus nos ama, mas ele também vai nos dar aquilo que nos é de merecimento. Então é importante a gente entender que tem coisas do mundo, coisas do espírito, que quando Paulo de Tarso fala: não extingais o espírito, ele está querendo dizer, sabe o que? Não extingais o seu protagonismo na sua própria vida, não extingais a sua individualidade,
Nós somos protagonistas da nossa vida, nós tomamos as nossas decisões, nós fazemos nossas escolhas. E muitas vezes também, uma coisa que eu vou dizer para vocês agora muito importante, preste atenção numa coisa, até decidir não fazer também é uma escolha. Até decidir se omitir, até a omissão é uma decisão. Então, quando eu sou omisso a uma coisa, quando eu não reajo, quando eu não decido, eu estou tomando uma decisão de não decidir. Então, sempre vai cair aqui as consequências das minhas escolhas. Vão cair aqui as consequências das minhas escolhas, porque escolhendo ou não, eu estou tomando uma decisão, mesmo de ficar omisso, eu estou decidindo por isso. Mensagem dada, meus amigos, nessa sexta-feira de muita luz. E agora, para encerrar, olha só, gente, eu vou contar para vocês rapidamente, para encerrar a conversa. Essa semana foi uma semana de mudança na minha vida, estou em outro lugar, outro imóvel. Eu não sei, eu tenho 2 livros, Minutos de Sabedoria, um a Rosa que me deu e o outro eu tenho muito antigo. Eu acho que quem me deu foi a Simone, um foi a Simone e o outro foi a Rosa. Sumiram, não sei onde estão. Aí eu abri aqui sentei aqui onde eu trabalho agora e abri o PDF do Minuto de Sabedoria e joguei assim, rolei aqui o mouse e joguei numa página. A página que caiu, 8. Então nós estamos falando sobre assumir as nossas decisões, o protagonismo da nossa vida e entender que quando as coisas acontecem, boas ou não, são consequências das nossas próprias atitudes, não é isso? Que Deus está provendo a minha vida como um todo, no aspecto generalizado, mas eu tomo as minhas decisões nos pormenores, claro que inspirado por bons ou maus espíritos, que vai depender de mim, mas eu preciso tomar rédea da minha vida. Olha o que Carlos Torres Pastorino nos dá de aconselhamento agora. Capítulo 8 do livro Minutos de Sabedoria. Cada um de nós é responsável por seus atos. Por que vai desanimar pelo que os outros fizeram a você? Que tem você a ver com isso? Siga à frente. Ainda que o mundo inteiro esteja contra você, você há de vencer, mesmo que fique sozinho. Opa! Continuem sem desânimo, porque você é o único responsável pelos seus atos. Palavras de Carlos Torres Pastorino. Você é o único responsável pelos seus atos. Não é Deus, é você. Deus lhe permite decidir e lhe ampara quando você erra, quando você cai, mas te ama e amará sempre, porque o Pai ama todos nós. Meus amigos, muito obrigado pela presença, pelo carinho de estarmos juntos novamente. Quarta-feira eu não pude fazer a conversa fraterna porque eu tive uma audiência, mas semana que vem, se Deus quiser, eu terei todos os dias para estar aqui com vocês. Eu agradeço a presença, desejo a todos um ótimo final de semana. Ainda não retornamos o ESG, viu, Rosa? A gente vai retornar ainda. Agradeço a presença de todos vocês, desejo a todos muita paz e muita luz. Paz e bem, até semana que vem.